E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim comentar as leituras que eu fiz no mês de dezembro e novembro do ano passado e as leituras de janeiro. Então, com isso eu finalizo as leituras ainda do ano passado e já conto pra vocês quais foram os livros que eu iniciei esse ano lendo. Então, já fica aí pra não perder esse vídeo. Mas antes de começar com essa lista aqui de livros, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Mas antes de começar com essa lista, eu já gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Qualquer interação que vocês tenham aqui com o vídeo ajuda muito o canal a crescer, então se vocês puderem deixar um like caso vocês gostem do vídeo, caso não gostem, deixa um like também, e enfim, eu não vou ficar enrolando, tá? Então nós já vamos começar aqui com essa lista, porque eu tenho alguns livros para conversar com vocês. Mas antes de começar de verdade aqui o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês um presente que eu ganhei de um tio meu agora no final do ano de Natal. Ele me deu um marca-página de crochê de ratinho, e eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado pro meu tio. Eu já tô utilizando ele em alguns livros meus e, enfim, ele é muito fofinho, tá? Agora sim, vamos começar aqui com essa lista, tá? E o primeiro livro que eu tenho para mencionar aqui com vocês, na realidade é um mangá, que é Jovens Sagrados, volume 1. Eu não vou estar mostrando ele físico aqui para vocês, porque ele fica lá em cima na minha estante e eu não consigo alcançar sem estar com um banquinho ou uma cadeira. Então, enfim, vou deixar aqui a foto para vocês. Esse aqui é um mangá que eu já conhecia a história através do anime e do filme que tem. Filme em versão anime, tá? E, enfim, é um mangá de comédia e dia a dia que a gente acompanha Jesus e Buda tirando férias no Japão. Depois de um milênio deles trabalhando sem parar, eles resolvem tirar uma férias e daí eles escolhem o Japão como destino. E daí eles vão passar uns meses lá, turistando e tal. E, assim, em relação ao que eu li e vi nos animes, eu não achei que tem, assim, coisas desrespeitosas a de nenhuma das duas figuras religiosas, então acho que você pode ler sem nenhum problema, caso você goste de mangás, e enfim, é um humor que não casa 100% com o meu, mas ainda assim eu consigo me divertir fazendo essa leitura. Então, é uma experiência bacana, eu tenho outros 3 volumes aqui para eu ler, e eu pretendo estar pegando mais algum volume aí ainda durante esse ano, porque enfim, leituras rápidas, despretensiosas e divertidinhas são boas de se pegar de vez em quando, não é? Um outro livro que eu li é Quero Comer Seu Pâncreas, esse aqui da Yoru Sumino, uma autora japonesa. Esse livro ele também foi adaptado tanto para mangá quanto para anime, e eu não assisti, nem consumi nenhum dos dois. Esse aqui é o livro, e inclusive foi premiado e tal. Aqui a gente vai acompanhar dois protagonistas que estão no ensino médio. A garota, ela está com câncer de pâncreas e ela meio que guarda segredo de todo mundo, porque ela não quer que as pessoas comecem a tratar ela diferente por conta disso. Ela está em estado terminal, ela tem mais um ano de vida e ela quer poder curtir esses momentos com as pessoas que ela gosta sem ter preocupações em relação a isso. E, obviamente, que a família dela sabe, e o único colega de classe dela que sabe desse segredo é o nosso protagonista, que não tem nome, e, enfim, quando eu digo que não tem nome é porque o nome dele nunca é mencionado aqui ao longo da história, tá? Então, enfim, ele é o único que sabe, eles não eram amigos e ele acabou descobrindo por um acaso, e aí ela meio que adotou ele como amizade dela, e, enfim, aqui a gente vai acompanhar um pouco dessa relação deles e dessa interação que é um pouco diferente e tal, porque os dois têm personalidades muito diferentes, ela é super expansiva e ele é bem retraído, bem introspectivo, introvertido, e enfim, mas ainda assim eles conseguem se dar bem de uma forma ou de outra. Não vou mentir, eu não gostei desse livro, tá? Eu achei a escrita fraca, eu acho que essa aqui é um tipo de história que funciona muito mais quando você está lendo um mangá ou assistindo um anime, mas você lê esse tipo de interação, esse tipo de piadinha num livro, parece muito forçado. Mas quando você lê num mangá, é claro que essas cenas de humor, elas são mais exageradas, mas você descrever isso aqui como se fosse um mangá e querer passar seriedade, pra mim não funciona, tá? Então, não consegui gostar das interações deles, não gostei, não gostei desse livro.
O outro livro que eu li lá no finalzinho do ano passado, no caso, é um que inclusive entrou no vídeo de favoritos do ano, que é Duas Narrativas Fantásticas, do Fyodor Dostoiévski, que inclusive tem resenha para esse livro aqui, e também você pode assistir o meu vídeo de melhores do ano, caso vocês não tenham assistido ainda. E, enfim, aqui a gente vai acompanhar 2 contos do Dostoiévski. O primeiro é A Dócil, que foi o que eu gostei muito, e o outro é O Sonho de um Homem Ridículo. Esse aqui eu não gostei tanto, mas também é interessante. Em A Dócil, a gente vai acompanhar um protagonista que acabou de perder a esposa dele, ela tirou a própria vida, e ele ainda tá meio que em choque, tentando entender o que aconteceu e o que pode ter levado ela a isso, e aí ele vai meio que revisitar todas as memórias que ele tem com ela desde o momento que a conheceu e tentar entender e organizar as coisas na cabeça dele até o ponto em que eles chegaram no relacionamento deles. Que adianto pra vocês, não estava nem um pouco bom, tá? E aí, nós temos O Sonho de um Homem Ridículo, que é um protagonista que ele é muito estoico, ele é um cara meio diferentão, assim, e ele meio que bota na cabeça que ele vai se matar. Ele compra uma arma, e daí ele só não se mata, ele fica assim, tipo, o dia que eu decidi, eu vou lá e vou me matar. E aí, no caso, um dia ele meio que decide que vai fazer isso. Só que no caminho que ele tá fazendo para voltar para casa, ele acaba se esbarrando com uma criança que tá muito desesperada, tá pedindo ajuda e socorro para ele por conta da mãe. E naquele dia, ele fica muito irritado, porque, tipo, pô, no dia que eu decidi que vou acabar com a minha própria vida, me aparece isso daqui, e daí ele não dá bola pra criança, ele meio que enxota ela, ele vai para casa, e aí ele acaba pegando no sono, e aí ele tem um sonho muito mirabolante, e enfim, aí você vai lá e leia sobre esse sonho. É interessante, porém, não me pegou tanto quanto a Dócil, tá? A Dócil me pegou muito, porque eu gosto muito desses dramas familiares, e, enfim, eu achei bem interessante fazer essas 2 leituras, até porque O Sonho de um Homem Ridículo é bem conhecido desse autor, e a Dócil, eu pelo menos não tinha ouvido tantas pessoas comentar sobre, e eu fiquei muito satisfeita com essa minha leitura. E aí, irei mencionar para vocês um livro que eu, inclusive, ainda estou lendo, que é a Bíblia. Eu estou num projetinho de leitura que eu estou fazendo uma leitura literária da Bíblia, tá? Não tem fins religiosos. Eu apenas estou curiosamente lendo aqui a Bíblia. E, enfim, no caso, no mês passado, eu li o livro de Números e daí eu até fiz aqui algumas anotações que eu tô fazendo no final de cada livro aqui pra posteriormente eu conseguir me achar, porque são muitos livros, né? Mas daí eu escrevi aqui que nesse capítulo eles seguem sua peregrinação pelo deserto, ah, o povo se revolta com Deus, então ele mata alguns deles, como exemplo, e manda pragas e outras punições. E aí também o povo se revolta contra Moisés e Arão. E daí, conforme eu vou lendo aqui a Bíblia, eu percebo como o povo é chato, cara. Como o povo vive se revoltando. Eles estão recebendo tudo dos céus, literalmente, e ficam reclamando. E aí é nesse capítulo que daí Deus decide que nenhum dessa geração vai chegar na terra prometida deles, lá como punição por conta dessas revoltas. E aí ele também decide que Moisés também não vai entrar, nem Arão, pune os dois também, porque ele diz que eles não cumpriram uma das ordens dele. O Arão falece e Deus organiza o povo de Israel de acordo com suas tribos, e cada uma delas tem uma função. Por exemplo, os levitas são os que cuidam das atividades do templo. Então, enfim, aqui eu fiz essas anotações do livro de Números. E aí eu finalizei uma série, tá? Uma trilogia que já estava aqui esperando há muito tempo só para eu completar ela, só para eu ler o terceiro livro, que é Uma Conjuração de Luz, o terceiro livro da série do Tom Mais Escuro de Magia. Esse livro aqui é gigantesco, ele tem 700 e poucas páginas. Eu iniciei ele ainda em dezembro, mas finalizei no início de janeiro. E, enfim, esse aqui é o fechamento da série. Não amei, eu acho que eu dei 3,5 estrelas para esse livro, ou 4. E, enfim, foi uma leitura. Eu gostaria que a autora tivesse se enrolado menos, tá? Eu achei a escrita um pouco lenta, tá? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e daí pequenas ações demoravam, sei lá, 50 páginas para se desenrolar, e eu não estava tão investida na história, então não foi uma experiência de leitura tão positiva assim.
Eu lembro que quando eu li o primeiro livro, eu adorei. O segundo livro, eu já não amei tanto, mas ainda assim foi proveitoso. E esse aqui foi menos. Então, pra mim, foi uma série que foi decaindo. Eu não sei se é por conta da escrita da autora, realmente, da narrativa, da história, ou se também porque eu levei muitos anos para ler essa série. Então, quando eu comecei a ler, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Isso tem que 5 anos, tá? Quase 6. E, enfim, meu gosto literário foi mudando ao longo desse tempo. Então, pode ser que essa seja uma das razões de eu estar gostando cada vez menos dos livros dessa série conforme eu fui lendo eles. Eu tentei pegar para ler um livro que estava aí na minha, entre muitas aspas, TBR desse ano, que é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Eu já tinha lido um outro livro dela, que era Tudo é Rio, muito famoso, muito hypado, e eu me decepcionei com aquela história, tá? Eu não vou dizer que eu achei ruim, mas eu achei fraco em relação a tudo que as pessoas falavam. Achei que ia ser uma coisa de outro mundo. E no final, foi um livro que me trouxe vários sentimentos, mas a maioria negativa. Eu fiquei com várias ressalvas no decorrer desse livro, no final do livro. Então, assim, foi um livro que me decepcionou, então não gostei muito dele. E aí eu vim para esse livro, não vou mentir, acho que já com um pouco de preconceito. E eu meio que não tô na vibe, acho que eu não gosto muito da escrita dela, que ela vou falar minha opinião, tá? Que ela força um pouco pra ser poética aqui. Então, por exemplo, tem aqui a personagem da Bia, que é uma velhinha, e ela vai conhecer ali uma jovem, vai conversar com ela. E, cara, eu nunca na minha vida conheci ninguém que fale do jeito que essa autora aqui escreve. E se fosse uma coisa da narração do texto, se fosse apenas um parágrafo avulso, se fosse, tipo assim, narrado ali em primeira pessoa, é narrado em primeira pessoa, mas se fosse como um fluxo de pensamento do personagem, até passava. Agora você botar na fala do personagem toda aquela lírica poética e tal, eu não consegui me desligar, assim, do quão irreal isso é, tá? Então, na realidade, eu nem consegui avançar muito nessa história, eu abandonei antes da página 50 e, enfim, é isso. Acho que Carla Madeira não é pra mim, estou desistindo dessa autora. E por fim, o acontecimento do mês e provavelmente do ano, que foi a finalização da leitura de Os Miseráveis. Eu estou aqui com um box na minha mão, vou mostrar pra vocês, tá? 1.900 e pouquinhas páginas, quase 2.000 páginas. Aqui, dividido em 2 tomos aqui da Penguin, e enfim, eu amei esse livro, inclusive tem resenha aqui no canal também, que eu postei na semana passada, vocês podem ir lá assistir, porque a resenha está divina, tá? Estou muito satisfeita com essa resenha que eu fiz, então, enfim, vão lá e assistam, deem uma força pro canal, tá? E esse livro, o que, é que eu posso falar sobre ele? Maravilhoso, o Vitor Hugo, eu vou apoiar esse aqui em outro lugar, porque assim, tá pesado. Victor Hugo, ele simplesmente criou, acho que, uma das maiores histórias já escritas, não apenas em tamanho, mas em grandiosidade. Pensem num livro que é maravilhoso de se acompanhar do início ao fim. Aqui a gente segue a história do Jean Valjean, que é um ex-forçado, ou seja, um ex-presidiário. Ele foi preso porque ele roubou um pão para alimentar os sobrinhos e acabou passando muitos anos na cadeia. Quando ele sai de lá, ele tá meio, digamos assim, que com caráter deformado, mas por conta de uma boa ação que tocou muito ele se volta, digamos assim, para o caminho da luz e ele se torna a luz na vida das pessoas ao redor dele também. E, porém, a jornada dele não é fácil. Ele acaba tendo que passar por várias situações, e não só ele, mas vários personagens que a gente acompanha aqui ao longo dessa história. Realmente, os personagens, eles são miseráveis, muitos deles são muito pobres e outros são miseráveis na questão das dificuldades que eles passam na vida. E aqui nós temos várias reflexões, o autor faz várias críticas a questões sociais pertinentes à sociedade francesa da época, né, do século XIX, e, enfim, mas é um livro que faz você refletir, é um livro que, sabe, é um livro maravilhoso, maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida, e, enfim, se não leram, leiam, tá? Vocês estarão fazendo um favor para vocês mesmos. E, enfim, esse foi o vídeo, tá? Esses foram os livros que eu li e que eu tentei ler desses 2 últimos meses. E, enfim, a maioria aqui foram livros ok, tiveram alguns livros muito bons, como o livro do Dostoiévski e esse do Victor Hugo.
São 2 livros muito bons e, enfim, estou ansiosa para poder voltar no mês que vem para comentar mais algumas leituras que eu já fiz agora no mês de fevereiro e, enfim, foram bem interessantes e, enfim, a gente vai conversar mais por aí. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um like aí embaixo para incentivar aqui a esta criadora de conteúdo a continuar produzindo conteúdo para vocês e, enfim, eu vou ficando por aqui. Comentem aí embaixo quais que foram os livros que vocês leram agora em janeiro e qual foi o melhor deles. Para mim, o melhor livro que eu li em janeiro foi Os Miseráveis e, enfim, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!